Ô, Bel, pega aquela caneca ali pra mim, pega de vidro, o copo de vidro. Isso aqui? Oi, gente! Vamos começar a nossa live de hoje. O pessoal do Instagram, tu vê como é a minha tecnologia? Ó, eu olho pra cá, eu olho pra cá. Tudo bem, gente? Mas acho que era bom a gente ligar o Flávio, vai gritar demais. Gente, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver quem entrou aqui. Pedro, um beijo grande pra você. Gente, é o seguinte, algumas pessoas estão reclamando que eu fico uns 10 minutos falando, oi, de onde vai, não sei o quê, mas deixa eu explicar pra vocês. Eu preciso ficar, porque não é de imediato que as pessoas entram online. Então, vou desligar ali. Então, o que acontece? Eu entro e espero vocês entrarem pra gente conversar. Diana, um beijo grande pra você. Bruna, saudades, minha amiga. Então, olha só, deixa eu ver quem tá entrando também. Deixa eu ver aqui. Leilane, Nete também. Gente, eu tô conversando com vocês aqui. Tem um telefone aqui, tem um outro telefone ali. Tô fazendo essa tecnologia aqui com vocês hoje, batendo esse papo com vocês. Nós estamos aí ao vivo. E olha só, que coisa interessante, gente. Hoje a gente vai falar. Essa semana, na verdade, eu quero conversar com vocês durante toda a semana. Nós vamos falar sobre situações e itens do nosso dia a dia que levam o nosso casamento a esfriar. Rotina, a chegada dos filhos, o dia a dia, o cansaço. Todos os dias eu quero falar com vocês sobre temas específicos que levam o nosso casamento a esfriar. E obviamente que eu falo com vocês com propriedade, porque eu passei por muitas situações assim. Mas hoje eu tenho uma convidada super especial. Antes de convidar ela, deixa eu mandar um beijo pro pessoal que entrou aqui comigo agora. Deixa eu ver aqui o pessoal. Ellen, Ellen, não é isso? Boa noite. Gente, fala pra mim da onde vocês são também, tá? A Diana que tá comigo nos Estados Unidos, uma coisa boa, gente. Jana, é isso? Gente, é porque o nome de vocês sai tudo diferente. Deixa eu ver esse lado de cá. A Márcia entrou agora também, tá aqui ao vivo. Da onde? Belém. Eita, gente, que legal. Tanta gente de todo lugar. Deixa eu ver aqui. Janaína de São Paulo. Suelen de Alagoas. Deixa eu ver aqui. Ellen de Itaituba. De Fortaleza, gente, Fortaleza. Ana. Juliana. Alagoas. Adriano do Horizonte, Ceará. Gente, que coisa boa. O Brasil todo representado aqui na nossa live de hoje. E eu queria fazer um convite para vocês também que estão comigo no Facebook. Vocês que estão comigo no Instagram, vocês não podem compartilhar, mas eu vou falar com as pessoas que estão comigo aqui no Facebook. Eu queria pedir para vocês compartilharem essa live. Todo começo de live eu falo a mesma coisa. E galera do YouTube, me perdoem, porque eu só subo essa live pro YouTube porque eu quero que vocês continuem vendo o conteúdo. E realmente é um pouco mais chato, né? Que quando você não tá ao vivo pra ficar assistindo o vídeo, vendo, oi, boa noite e tal. Mas, gente, faz parte do nosso show. Eu não consigo começar a live de imediato, já começar falando sobre o assunto, porque eu espero as pessoas estarem comigo, né? Ficarem aqui comigo, estarem. Eu criei essa palavra agora. Vocês estão aprendendo aí, gente? Ó, Pepe, tá aqui comigo, Pepe! Uhul! Então, gente, aprende essa palavra nova, tarem. Vocês estarem, era pra estarem, mas estarem comigo. Então, gente, nós vamos começar hoje, vamos falar sobre um tema que acontece, é real, e como nós podemos neutralizar, né, mudar em relação a esse tema, que é sobre a chegada dos filhos. Né? Quando os filhos vêm no casamento, não importa o tempo que você esteja, se é recém-casada ou se você está casada há muito tempo, uma das duas situações, você vai ter uma mudança dentro da casa, uma mudança no seu casamento, né? Você já não tem mais os seus olhos, o seu coração, a sua boca, a sua mente pensando só no casamento. Agora você vai pensar na maternidade, nos filhos. E esse ser humaninho pequeno que chega na sua casa, ele detém de um imã da nossa atenção sobrenatural, né, gente? Então, no começo, a gente fica assim como mãe, a gente fica naquele processo, né? Os homens que estão comigo aqui ao vivo, vocês sabem o que é isso, quem já foi pai, a mãe fica naquele processo, peito pra fora, peito pra dentro, bota o menino pra mamar, tá no meio dos cantos, corre, limpa o menino, dá banho, bota pra dormir. Então, assim, a gente fica nesse processo. No começo é muito difícil, muito complicado, mas a gente tem que dar um dia do basta, a gente tem que dar um dia do chega para lá, que aqui tem dono, nessa casa tem ordem, ordem e decência.
E hoje eu tô com uma grande amiga minha, gente, para falar sobre esse tema. Eu acho muito interessante porque ela vai conversar com a gente sobre esse tema e eu acho de extrema importância, antes de nós começarmos aqui ao vivo, eu estava conversando com ela e pedindo para ela contar um breve testemunho dela, contar um pouco da história dela, para que vocês venham entender que não importa o seu passado, não importa o que você viveu, você pode decidir sim ter uma história diferente, escrever uma história diferente do que você viveu, parar de justificar, né, parar de dar justificativa para alguns erros ou algumas coisas que você pode estar cometendo e fazer tudo ser novo, fazer tudo ser diferente. E entender que o dia a dia pode sim ser estratégico para que você continue namorando. Não é isso, amiga? Uhul, com certeza. Então, ó, vocês estão ouvindo aqui a voz dela, né? E é com muito prazer que eu venho convidar, gente, a gente vai arrumar aqui o telefone para que vocês também possam conhecer a minha amiga Bel Cunha, que tem um projeto lindo, maravilhoso, que é o Turning Points, né? Natália enrolou minha língua, pois então eu vou falar de uma forma mais fácil. Descomplicando a criação de filhos. Ela tem me auxiliado na minha casa, na criação dos meus filhos. Tem sido a minha maternidade tem tido uma mudança muito grande depois que eu tenho caminhado com ela, por consequência, o meu casamento, a paternidade do meu marido, porque ela tem nos ensinado de forma muito simples na nossa casa como o dia a dia pode ter o momento dos filhos, o momento do marido, o momento de estudo, o momento de lazer, e como trazer equilíbrio em todos esses papéis. Porque, gente, de verdade, é muito difícil, né? Nós mulheres temos muitos papéis, ainda mais as que trabalham fora de casa. Então ela vai estar aqui comigo nessa live, onde eu pedi para ela contar assim, um breve testemunho dela, porque nós não temos muito tempo. Mas enquanto isso, vocês que estão comigo aqui nessa live, compartilha com todo mundo. Vamos fazer assim, uma audiência extraordinária hoje nessa live, nessa Pílulas da Nath. E eu quero também que vocês mandem perguntas para a gente estar respondendo aqui no final, tá? Então, com vocês... Seja muito bem-vindo, eu vou ajeitar a câmera. Por favor, gente, batam palmas aí para Bel Cunha. Vem aqui, amiga. Bel Cunha aqui, cadê você? Ah, aqui, tô aqui. Tudo bem, gente? Vamos bater palmas. Quero agradecer. A Nath, quando a gente se encontra, a gente morre de rir. É isso aí. Tá vendo essa cara séria, assim, nossa? Você tá vendo essa cara séria? A gente ri mais que tudo. O pessoal tá batendo palmas pra você aí, a gente ri mais que tudo. Quem tá batendo palma aí? Não, do lado de cá no Instagram. Obrigado pelas palmas. Eu sou de Porto Alegre, eu aqui. O pessoal tá entrando aí agora. Deixa eu ver. Gabriela, que lindas. Olha, a Gabriela Pereira. Gabi Pereira, minha amigona. Vamos lá, Gabi, fica aí. Todo mundo batendo palmas pra você. Vamos eu vou pedir pra bater palma pra mim também, gente. Vocês nunca bateram palma pra mim? Que coisa. Gente, eu tô olhando aqui pro Instagram e tem tá dentro de um copo o celular e eu tô me vendo meio distorcida do nariz pra baixo, tá muito complicado. Vou olhar gente, pra cá. Tecnologia vou olhar pra assim. cá, vou olhar pra cá. Gente, primeiro quero agradecer a Nath, minha amiga aí do coração, amigona mesmo, adoro estar com ela, falando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, é uma bênção estar com a Nathalie. E a Nathalie atrai coisas boas, ela é aquela pessoa que energiza o ambiente e nos deixa sempre alegre, sempre pra frente, isso é extraordinário nela. E vocês devem ter visto isso aí todo dia com ela, né? Caminhando com ela. Já tem pergunta aqui, amigo. Vai segurando aí. Segura as perguntas que no final a gente vai responder segura todas, aí, tá? Segura aí, vamos lá. Já vou até falar perguntas. rapidamente, vou tentar, sou mulher, e mulher fala muito, né? Detalhes, não fala muito demais, fala detalhes. Eu vou tentar ser mais, sintetizar a história. Mas eu nasci em Recife, e aos 4 anos e meio de idade eu perdi minha mãe e já não conheci meu pai porque minha mãe me teve e nesse momento a gente desvinculou totalmente do meu pai, eu não sei, até hoje não conheço. E fui criada pelos meus avós. Meus avós, quando me adotaram como filha, eles já tinham filhos muito mais velhos que eu. A filha mais nova deles era muito mais velha que eu e que meu irmão. Meu irmão tem diferença de 2 anos. Eu fui adotar, minha mãe faleceu com 4 anos e meio. A partir dos 4 anos e meio a gente já morou com eles assim definitivamente. E meu irmão tinha quase 7 anos. Então a gente começou essa primeira infância nossa, foi muito complicada. Então assim, eu não tive exemplo de família, não tive exemplo de pai e de mãe. Eu não tive exemplo de como educar filhos, eu não tive exemplo de como receber os filhos no casamento. Porque eu não pude ver isso nem na vida dos meus tios, nem na vida dos meus avós. E eu vivi num ambiente assim completamente contrário ao que hoje eu vivo. E a Nathalie foi muito feliz em me pedir para falar sobre isso, porque às vezes a gente fica inventando historinhas dizendo assim,
eu tô vivendo isso hoje porque eu nunca aprendi, eu não fui ensinada. Eu não tive pai, eu não tive mãe, ó vida, ó azar, que problema e tudo mais. Quando, na verdade, a gente só basta abrir os olhos e olhar os bons exemplos ao nosso lado. Isso já é um grande passo pra gente acertar, pra gente mudar. Um outro grande passo pra gente acertar e a gente mudar é a gente estar atento às coisas boas que a vida nos ensina, né? E fechar os olhos para as ruins e repassar aquilo que é bom. Então foram estratégias que eu usei, li muito, busquei muita informação, me aconselhei muito com pessoas idôneas, pessoas que conheciam sobre o assunto e davam testemunho para os seus próprios filhos em seu casamento, e comecei a me envolver com pessoas dessa natureza, que só me levaram para frente, só me ensinaram, e além de tudo isso, decidi buscar a Deus muito cedo e através da palavra absorver os bons costumes e absorver os princípios nobres que fizeram da minha vida uma vida totalmente diferente do que o meu passado escrevia para mim. Uau. Então hoje eu vivo algo completamente diferente do que alguém que me visse antes, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, diria que eu iria viver. E eu hoje sou muito feliz, mesmo tendo vivido todas as dificuldades do passado, mas sou muito feliz porque eu decidi viver algo novo, viver novidade de vida e dedicar a minha vida ao sucesso, a conquistar cada vez mais, a buscar cada vez mais algo bom para a minha vida, para a minha família, e sempre tentando ser equilibrado em todas as coisas. E o equilíbrio ele vem muito, principalmente da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, e também da gente estar sempre observando o nosso amigo, o nosso irmão, que dá bom testemunho, e a gente pode aprender com o testemunho dele, né? E eu sei que vocês têm essa oportunidade de conviver com pessoas boas aí. É verdade. Olha que coisa interessante, né, gente? Então, eu acho muito legal, eu pedi pra Bel contar, assim, um breve testemunho dela. Então, quando ela fala que aos 4 anos de idade ela perdeu a mãe, que quem criou, pai, né? Que ela não conheceu o pai, que quem criou ela foram os avós. Então, pouco tempo depois também você perdeu seu avô, não foi Sim. isso, Bel? Você tinha que idade quando ele faleceu? Eu estava com 6 anos e meio. Logo 2 anos depois que minha mãe faleceu, eu perdi meu avô. E minha avó perdi recentemente, já adulta, já casada e tudo. Mas aos 18 anos vim para Brasília e comecei minha vida sozinha, aos 18 anos, né? Tive contatos com alguns parentes aqui, mas praticamente estive só, boa parte do tempo que eu tive em Brasília foi algo assim, fui eu e Deus, né? Nós dois juntos. Teve só de pessoa aqui, física, mas o Senhor sempre te guardou, né? Sempre me guardou. E é muito interessante porque a Bel é uma amiga muito próxima minha mesmo. E uma das coisas que mais me impacta, e por isso que eu convidei ela para estar comigo aqui nessa live hoje, é porque é muito interessante. Uma vez ela fez uma palestra num evento que eu fiz para mulheres e ela disse que a vida dela mudou quando ela decidiu cortar as pontes com o passado. Ah, Natália, quer dizer que eu tenho que jogar tudo para trás? Não, na verdade ela decidiu cortar a ponte que conectava ela a uma vida que poderia justificar ela ser errada, ela ter casado errada, ela ser uma péssima mãe, porque ela não teve essa referência. Ela não teve essa referência real. Ela não teve uma referência de homem, de pai, de marido. E hoje ela é muito bem casada. Eu sou assim, apaixonada por eles dois. O Sidney é um espetacular médico. Inclusive é quem cuida de mim. É um médico extraordinário, um profissional excelente, um pai excepcional. Ela está aqui e ele está lá com as crianças. Então, assim, é muito interessante porque mesmo não tendo essa referência física, através do conhecimento da palavra, através desse relacionamento que ela buscou ter com pessoas que eram idôneas, ou seja, pessoas que tinham um estilo de vida que ela admirava, ela aprendeu por si só e decidiu colocar isso em prática, mesmo que no processo de teste, né, Bel? Porque como você não tinha essa experiência, ela foi no teste. E olha que coisa interessante. E aí a Bel não teve, basicamente só teve um namorado, que foi o marido dela, casou já com mais idade, né? Então, 33 anos, não se assustem. Com 33 anos ela conheceu o marido dela, né, o noivo, né? E casou. E logo quando ela casou, ela tinha um sonho, que ela tinha um sonho de ter 3 filhos. E ela disse que quando fazia a matemática nunca batia, né, amiga? Antes dos 40, não. Só depois. E Deus foi muito generoso com ela, porque na primeira gestação ela teve gêmeos, né? E a matemática funcionou. A matemática de Deus funcionou, a física dela não funcionou. E ela teve gêmeos. E quando os gêmeos tinham 4 meses, ela engravidou da 3ª filha. Ou seja, eu brinco que ela não tem 3 filhos. Ela não tem filhos de idade diferente. Na verdade, ela tem quase que trigêmeos. Verdade. Porque hoje eles caminham
basicamente com a mesma idade, eles têm, assim... As mesmas expectativas para eles, né? São sempre muito parecidas e tal. E é muito interessante porque na convivência com eles, a Bel, ela sempre optou por não ter babá, ela optou em parar de trabalhar e se dedicar à primeira infância aos filhos, né? O Sidney trabalhando fora e ajudando em casa toda a vida quando ele chega ao trabalho é muito interessante porque aí eles dividem as tarefas. Isso é perfeito. E isso ajudou muito eles. Então, assim, por que a gente está contando toda essa história? Por que a gente está contando tudo isso? Porque eu acho necessário você entender que não importa se você teve raízes que não são positivas, se você não teve uma educação que não foi positiva, se você não teve exemplos que foram positivos, isso não pode justificar de você hoje se acomodar nessa área da maternidade e deixar com que o seu casamento vá por água abaixo. E aí a gente falou sobre toda essa história da Bel, a Bel se especializou nisso, só que hoje o nosso tema é como manter o casamento caliente. Yes! Isso é bom. Casamento caliente com filhos em casa, mesmo pequeno, e ainda assim sem babá, né, amiga? Porque às vezes você nem todo mundo tem babá, nem todo mundo tem uma pessoa para ajudar. Mas como manter isso? Como não deixar com que essa sobrecarga, né? Porque, gente, filho é uma bênção. Eu sou alucinada pelos meus filhos. A melhor dádiva que Deus me revelou através do amor foi na maternidade. Mas nós realmente ficamos sobrecarregadas, ficamos cansadas, né? Eles demandam muito da gente, né? Quanto mais menor de pequeno. tá inventando muita palavra, né? Essa Nathalie é quase um dicionário. Oh, bênção. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Isso é criatividade, isso é criatividade. Gente, é o seguinte, nos meus vídeos vocês vão aprender um bocado de termo novo. Acabou, pronto. Então, gente, quanto menor, mais demanda se vai ter, né? Principalmente nós, né, mulheres. E outra coisa que eu queria dizer pra vocês é o seguinte, tem muita gente entrando aí no Facebook, reclamando porque diz que eu só falo da mulher, que eu só falo da mulher. Olha, meu povo, é o seguinte, eu vou falar do que eu entendo. Eu não sou homem, eu sou mulher. Eu que vivi o processo, e eu falo pra mulher, porque é de mulher que eu entendo. Eu não entendo de homem, eu entendo de mulher. Não é faz assim? sentido, faz sentido. Então, não adianta você brigar comigo e dizer que eu só fico falando de mulher, de mulher, de mulher. É isso mesmo. Convido o Beto pra falar Um dia eu vou convidar meu marido, Pronto. porque ele é homem e entende de homem. Ótimo. Então eu vou falar de homem quando meu Perfeito. marido for falar. Eu falo de mulher, porque eu sou mulher, eu entendo de mulher, vivi o processo da mulher, Amém, e eu falo amém. de mulher. Isso é bom. E a transformação na minha casa aconteceu porque um dia eu decidi mudar. Então eu vou tentar ajudar vocês dessa forma. Não leve isso como implicância, nem eu tô querendo maltratar vocês, nem eu tô querendo botar mais peso em cima de vocês. Na verdade, o meu intuito, a minha missão é ajudar vocês a terem uma vida muito melhor e alcançar essa plenitude, né? Com certeza. Bel, então conta pra essa Vamos mulherada. Vamos lá. Vamos começar o negócio. Até eu vou começar a anotar também, presta atenção. E vocês vão mandando aí as perguntas que eu também vou anotar e no final a Bel vai responder as nossas perguntas. Sentem-se e fiquem atentas. Tudo que eu vou falar aqui aconteceu comigo, tá? É verídico. Uau. Aconteceu comigo. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero começar falando sobre uma citação que eu não sei nem quem escreveu, gente. E todas as vezes que eu vi essa citação circulando por aí, não tem o nome de quem foi. Então, se uma de vocês escreveu essa citação, me perdoe, mas eu vou falar e não fui eu quem escrevi, tá? Não vou usar os méritos disso, não. Mas tem uma citação que fala assim, que filhos não são membros bem-vindos da família, mas não são o centro dela. Entenderam bem? Isso é uma dica muito legal que a gente tem que colocar dentro da nossa cabeça. Filhos são membros bem-vindos, eles não são o centro da família. Quando você se prepara para a chegada dos seus filhos, você entendendo que eles não são o centro, vocês colocam os filhos no lugar de filhos. E aí não acontece essa bagunça, essa mistura, e ninguém sabe mais quem é marido, quem é filho, quem é avó, quem é mãe, é papagaio. Exatamente. Periquito é uma confusão e tá gente com fralda na cabeça, com chupeta na boca, ninguém sabe mais como sobreviver a esse tsunami. O Timothy Keller, que é um escritor assim muito conceituado nos Estados Unidos, ele fala assim, ó, cuidado para não contribuirmos com que os nossos sonhos, desejos e promessas cumpridas se tornem um pesadelo. Às vezes a promessa de termos um filho, o sonho, o desejo, a meta de ter um filho, meu Deus, eu só preciso isso, eu já passei com meu marido, já curti, já tudo, agora eu preciso de um filho. Não permita que essa meta, que esse sonho, que esse desejo, que essa ânsia do seu coração se cumprindo, ela se torne um pesadelo. Então,
para não se tornar um pesadelo e para você atrair os seus filhos como membros bem-vindos e não o centro da família, uma dica que eu dou é: se alimente bem. Quando você tiver filhos e tiver começar aquele rojão, aquela situação de troca-fralda, de menino muito novinho ainda, se alimente bem, beba bastante água. Meu marido sempre falava isso pra mim: Bel, se alimenta bem, bebe bastante água, que você vai ter mais vigor, mais disposição. É verdade. Aconteceu comigo no início de quando meus filhos nasceram, como a Nath falou. Com 4 meses dos gêmeos nascidos, eu estava grávida da Elisa. E quando meus gêmeos estavam com 1 ano e 2 meses, eu estava com a Elisa com 2 dias no meu braço. Então, imagina o desgaste físico que eu suportei. Nessa época, foi exatamente a época onde as empregadas domésticas elas estavam sendo regulamentadas, com horário, com não sei o quê, e essa bomba explodiu no meu colo. E ninguém queria mais trabalhar, ninguém queria mais me atender, ninguém queria mais me ajudar. Era muito menino, né? Era muito menino, e ninguém conseguia calcular um salário digno para uma mulher me ajudar com 3 meninos. Então eu comecei a tentar me organizar. E uma das coisas que eu fiz foi me alimentar melhor, beber bastante água e tentar ter um condicionamento físico para aguentar o rojão e ter disposição para receber meu marido bem. O que é que eu fazia? Eu fazia o possível para não receber o meu marido ao final do dia descabelada. Então, dava um banho nos meninos, ajeitava os meninos e corria pro banheiro. Muitas vezes os meninos ficavam no bebê conforto, ficava no chiqueirinho, ficava no carrinho, preso, e eu botava na porta. Quantas vezes eu não coloquei na porta do banheiro e fui tomar banho? Porque eu não aceitava receber meu marido suja, suada, descabelada. Então, assim, foi uma estratégia, uma estratégia que eu usei. Uma outra coisa também, dormir nos horários que forem possíveis. Por exemplo, quando as crianças dormiam, eu dormia junto. Durante o dia, Durante né, o dia, para quando meu marido chegasse à noite, eu não estar com aquelas olheiras horrorosas. Mas claro que eu usava corretivo, botava um pozinho, alguma coisa para melhorar a situação. E ele não achar que eu estava morrendo. Tem que melhorar, tem que melhorar. Outra coisa, eu tentava aproveitar e criar os momentos de intimidade com meu marido. Então, eu fazia brincadeira, piadinha, para dar uma mexida e ele ficar mais alegrinho, me vendo não como a mãe dos filhos dele, mas como a mulher dele. Eu tenho uma pergunta a te fazer. Quando você fazia isso, você tava cheio de tesão, era? Não, minha irmã. Tava não. Eu tava cheio de Hollywood. Eu tava com muita disposição para representar o meu papel de mulher, entendeu? Vontade. Vontade de dormir. E de comer pizza. Era isso. Amiga. Mas eu não fazia isso. Eu não Mas você fazia, então, você artista, você ficava bem, ia lá. Sim. Isso não é mentira, né, amiga? Não é mentira. Não é mentira. Eu queria ter a vontade, estava me esforçando para gerar em mim vontade. Então, era o que eu fazia, mas eu não representava, né? Entendi. No bom sentido. E na hora que chegava o pega pra capar, o que acontece? No pega pra capar, uma coisa que eu ficava muito consciente eu não posso ter tanto romantismo. Tipo assim, esperar uns 20 minutos de preliminar. Não, eu tinha que resolver tudo em 5 minutos, porque senão os meninos iam começar a chorar. Então, assim, às vezes a porta estava aberta, os meninos na sala, no carrinho, e como eu falei, no chiqueirinho, ou no bebê conforto. Mas, gente, a gente tem que dar um jeito. Porque antes dos filhos chegarem, o casamento já existia. Antes do ser humano nascer, Deus já existia. Já existia aquilo que era mais importante, que é o casamento. E, assim, isso é muito sério. É verdade. Porque, provavelmente, isso acontece com a maioria das mulheres, a gente fica um pouco mais de tempo em casa no resguardo, e o marido volta às atividades dele fora de casa. Né? Então, querendo ou não, se ele não supre a necessidade dele, se ele não tem aquele momento de amor, de carinho, de brincadeira, de relacionamento íntimo com a esposa, eu acho que a tolerância, Nathalie me corrige, mas assim, ela tem limite, não tem não? Tem, amiga. Imagina a mulher passar 6 meses de resguardo, 7 meses de resguardo, não tem condição. Então, aí o homem começa a criar muita coisa na cabeça, né? Sim. Aí começa a ir pro banheiro muitas vezes sozinho, se satisfazer sozinho, não tem condição. E aí vem aquela perversa pra dizer pra ele que, coitadinho, quer desabafar porque você tá vivendo esse momento tão louco da sua vida. Zu livre. Exatamente. Então, assim, a gente tem que acabar um pouco com o romantismo nesse período. Romantismo que eu digo é no sentido de a gente ficar tendo muita expectativa de muito amor, carinho, muito beijo. E a gente tem que ir pra ação. É isso aí. Mandar bala, ir pra ação. Isso é importante, pode falar. Muito importante, muito importante. Eu achei muito legal quando a Bel disse essa história que antes dos filhos o casamento já existia.
Então é assim, é muito claro, inclusive eu acho muito lindo quando Deus coloca essa ordem, né, de prioridades, que ele fala que a gente tem que ter o primeiro relacionamento com ele, o segundo mais importante é que você deve amar você como ao próximo, a pessoa mais próxima a nós é o nosso marido, né? Sim. É o único ser na Terra que nós conseguimos ter conexões nas três áreas, no corpo, na alma e no espírito, né? A gente não consegue ter unidade no corpo físico com outra pessoa. Então, não deveria, né, amigo? Sim, não sim, deveria. Sim, não deveria. O certo é só com o marido. E o marido só com a esposa. Não convém, né? Não convém. Não convém. E aí, o que acontece? Aí, às vezes, os filhos vêm, né? E, gente, olha, eu queria pedir desde já perdão pra vocês, mas, gente, a coisa é conectada muito mais pelas mulheres. Nath, na minha casa é diferente. Eu quero e meu marido não quer. Minha irmã, você é uma exceção. Porque 90% das casas que acompanham os casamentos, o homem demanda mais do que a mulher, até por causa de uma questão hormonal. O homem tem testosterona, isso é que dá aquela libido maior e tal. Então, assim, é muito importante, Bel, essa semana a gente vai falar sobre o que pode trazer esfriamento no casamento. Uma das coisas que faz o casamento esfriar, de fato, é o nosso cansaço físico decorrente dos filhos, que faz com que a gente negligencie o sexo, né? Então é muito interessante quando a Bel fala aí que dá pra dar aquela rapidinha, gente. Dá uma rapidinha, aquela que entra no banheiro junto e vai lá correr. E Nath, vai brincando, sorrindo, contando, vamos correr, ou é agora ou nunca e tal. E vai. Essa comunicação é uma outra coisa também que eu acho muito importante. A comunicação. Legal. Olha, tem que ser rápido. O negócio tá feio, os meninos vão tomar banho agora, alguma coisa do tipo, e a corre lá vai e lá faz. E pô, entendeu? Pô. E aí... Depois até você, que nem tava querendo tanto, vai ficar, vai ficar de isso foi bom, rosa. Exatamente. Feliz, né? Vai ficar rindo para as paredes. É isso aí. Uma outra coisa legal também, que eu acho que a gente tem que ter, é rotina com as crianças, sabe? Show. Apesar das crianças, não sei qual a fase dos filhos de vocês, eu sei que às vezes tem pessoas preocupadas em dar tempo para o casamento com um filho de 6 anos. Isso é um absurdo, né? Meus filhos de 6 anos agora, eu já poderia ter outro filho. E tinha que, né? Então, assim, não é motivo, sabe? Então, a criança logo cedo, você consegue ajustar a alimentação dela, o sono dela, a independência dela no berço, brincando, deitada lá e tal, sem dormir, acordada dentro do berço, do ambiente onde ela deveria estar. Isso vai facilitar tanto a sua recuperação física, quer dizer, seu descanso, boa alimentação, às vezes um papo com alguém no telefone para distrair a cabeça, quanto também o fato de você ter energia para receber bem teu marido e você tá com uma cara boa. Então, assim, é importante porque às vezes a criança é muito, muito nova e a mãe acha que deu de mamar ou cuidou da criança, tem que ficar com a criança no colo ou grudada com ela. Não precisa. Meus filhos logo cedo, olha, com 2 dias de nascido, os meus gêmeos, cada um dormia no seu quarto e no seu berço. Legal. Né? Por quê? Porque eu já queria criar esse ambiente. Eles entenderam, eles não dormiram no meu quarto. Em hipótese alguma, em momento algum. Né? Isso é muito importante, a gente criar rotina. E saber que cada fase da criança você tem que ter uma expectativa que vai haver uma mudança, um crescimento. Então, assim, passou a primeira fase de 1 ano, de 1 ano para 2 anos, a criança tem que ter outro comportamento. A criança tem que ter mais maturidade. Ela tem que estar se relacionando melhor com o ambiente dela para te dar mais folga. Para você poder voltar à tua vida original. Esse é o ponto principal. Você falou de uma coisa, Bel, que eu acho muito interessante a gente colocar aqui em pauta, que eu já cometi esse erro e eu acredito que aqui pode ter algumas mulheres que cometem esse erro. Filhos dormindo no quarto dos pais. E aí, Bel, o que você acha disso aí? Não, isso é complicado. Eu não fiz isso. É muito complicado. Isso é uma das coisas também que esfria o relacionamento, concorda, amiga? O casamento. Isso é complicado, mas assim, Nath, isso é muito complicado, ao meu ver. A Nath tá pedindo minha opinião, né? Tô falando. Ao meu ver, eu acho isso a pior escolha sobre a criança se acomodar dentro do quarto, a pior escolha. Sobre dormir, sobre ter um sono tranquilo. Dentro do quarto dos pais, isso não é de jeito nenhum. Nunca a criança vai dormir bem ali dentro. Você vai gerar nela muitas necessidades que não são necessárias. Uau. Vai gerar medo, vai gerar insegurança, vai gerar temor excessivo de tudo e de todas as coisas. Ela não vai ver vocês como um casal, ela vai ver vocês como 2 amigos, 2 adultos cuidando de uma criança. Então, olha o tanto de princípio que você desestabelece na vida da criança com uma atitude só.
Então, assim, é o que a gente sempre ouve, né? Falar mal tem uma penetração no mercado muito maior do que falar bem. Quer dizer, a criança, vou falar uma coisa aqui que pode chocar muita gente. Se chocar, vocês colocam aí, tá? Nos comentários que eu não volto mais não, tá? Mas assim, uma coisa que choca às vezes o pai e a mãe, mas é uma verdade, os nossos filhos nascem tendenciosamente pro mal, tá? Se você, aquela história da Lagoa Azul, que as duas crianças ficaram lá e foram lindas e maravilhosas, isso é mentira. Se você botar duas crianças sem rotina, sem disciplina, sem educação... Já tem a natureza egoísta, né? Não, vai virar duas catástrofes. Então, assim, a criança nasce tendenciosamente pro mal. Então, se você não aplica os bons costumes, os princípios nobres, a criança vai se acomodar muito bem ao que não é bom. Então, se você leva ela pro seu quarto, ela vai achar o quarto dela. Mas aquilo não vai ser mais para ela o quarto de vocês. Para vocês terem ideia, hoje, os meus filhos... Eles batem na porta do meu quarto para entrar. É legal. Por quê? Isso. Porque eu transformei um santuário no meu quarto. A casa é nossa. E que o meu quarto é meu e do meu marido. E a própria palavra de Deus diz que o nosso leito deve ser santo, sem mácula, né? Então, assim, isso é muito interessante. A gente não permitir que as crianças criem esse hábito de dormir na nossa cama. Porque isso é um dos motivos que esfria o nosso relacionamento. Um outro problema que eu vejo muito comum, Bel, e eu queria que você desse aqui a sua sugestão, o seu conselho em relação a isso, é que a gente percebe que uma das coisas que faz com que a chegada dos filhos esfrie o casamento é quando os filhos começam a colocar o pai contra a mãe. Sim. Ele joga, né, contra um e outro, ele quer uma coisa, aí o pai diz não, aí ele vai na mãe, negocia com a mãe e faz isso. E aí, Bel, como é que a gente resolve esse negócio? A educação, ela é dada pelo casal, né? O filho tem que ver o pai e a mãe como uma pessoa só. Isso acontece sutilmente e é muito fácil de se aplicar. O que precisa é o pai e a mãe serem determinados e estarem em comunhão. Por isso que eu falo, educar filhos só a mãe, tendo o pai dentro de casa, porque uma coisa é a mãe solteira, tá? Uma coisa é a mãe solteira. Ela é a autoridade absoluta da vida da criança. Mas quando você mora numa casa com o seu marido e ele não assume a educação do seu filho com você, o reino está dividido e ele não vai subsistir. Assim diz a própria Bíblia, né? A palavra do Senhor diz que casa dividida não prospera. Duas perguntas aqui, Bel, que já estão fazendo sobre dormir. A partir de que idade a criança deve dormir no quarto dela sozinha? A outra coisa aqui, que está dizendo aqui, ó, as crianças dormem na cama e depois a mãe leva eles para o quarto. Isso é errado? Vamos lá. Que idade a criança tem que dormir no quarto dela sozinha? Vamos lá. Se você teve um filho de parto normal, no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, ela vai dormir já sozinha, quiser voltar para casa, né? Não vai ficar na maternidade. E se você teve um parto cesárea, vai ser a partir do segundo dia, que foi o que aconteceu comigo. De cesárea, chegou em casa com 2 dias de nascido e já foi pro quarto deles. Ou seja, quem tem que levantar para atender a criança sou eu. A criança não tem que estar comigo para facilitar o meu atendimento, sabe? É assim que funciona. Porque você já vai estabelecendo bem cedo o ambiente dela e o lugar dela. Lembra aquela história de que os filhos são membros bem-vindos? E que eles não são sempre... casal já existia, exatamente, né? Exatamente. Você vai dar o espaço dela. E esse negócio de o menino dormir na cama dos pais, depois que dorme, a mãe leva pro quarto? Isso é inadmissível. Vocês terem uma ideia, a primeira noite que eu comecei a aplicar as regras da minha filha com 8 meses... que ela aceitou dormir no quarto dela, a terceira, né, a última filha, ela aceitou dormir no quarto dela logo cedo. Só que quando deu 8 meses, ela queria sair do quarto dela, ela queria sair do berço. E eu levei ela 32 vezes à noite pro quarto dela. Uau! No dia seguinte, ela dormiu, amanhã, boa parte da manhã ela dormiu, e eu não consegui dormir porque eu tinha os dois acordados, né, os outros dois. Mas enfim, foi a única noite. Valeu a pena o sacrifício. Foi a única noite. Foi a única noite. Ela foi e voltou. Foi e voltou. Às vezes, em 1 minuto, ela voltava de novo. E era incrível a insistência dela. Ela tentava me minar o tempo inteiro. E por fim... Quem venceu? Eu. Eu nasci primeiro. O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha. Nasci primeiro. Olha só, gente, isso é muito interessante a gente falar sobre esse tema, porque... Mas não é todo mundo que precisa fazer 32 vezes, né? Porque a minha Você filha tá realmente é exemplo, artista. né? Eu acompanhei casos de mães, que talvez estão assistindo agora a live da Nath, que em 3 vezes que levou a filha de volta pra cama, ela entendeu. Acabou. E funcionou bem. Então, assim, no meu caso, eu tenho uma Bel
Bel Cunha pequena, que é insistente mesmo, nos projetos. gente. Então, assim, ela foi até... Ela vai até o a fim, minha máxima, ela não abre mão. Mas fala lá, Nath. Então, olha só, alguns itens que realmente fazem com que o relacionamento esfrie, essa história da competição, de filho colocar o pai contra a mãe, isso é muito comum de se acontecer, isso não é normal, mas é comum. Essa situação de... A gente... É muito mais fácil, né, a gente ceder e descansar, porque tem dias que nós estamos sobrecarregadas, muito cansadas, chegamos às vezes do trabalho exaustas, e aquela insistência, você tem que trabalhar no outro dia, e você tem que fazer a coisa acontecer, acaba que você cede. Só que tem um detalhe, né? Quando você cede a primeira vez, aquilo parece que é impressionante. Para você criar o filho na rotina normal, você às vezes demanda um tanto. E para desfazer, basta uma noite, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente faz tudo isso. Uma coisa que foi muito legal implantar isso aqui em casa, mudou muito o meu tempo no meu casamento, a minha vida, foi quando nós começamos a colocar como hábito. A Bel chegou aqui em casa um dia, a Ana estava acordada, era 9h30 da noite, ela... Como assim a Ana está acordada às 9h30 da noite? Criança tem que estar dormindo 7, 7h30. E foi muito interessante porque desde esse dia, 3 coisas foram assim incríveis que aconteceram aqui em casa. A primeira delas é que as crianças, depois que eu comecei a colocar eles na rotina, no hábito de começar a dormir cedo, as crianças melhoraram muito o humor. A primeira coisa que aconteceu. A segunda coisa que aconteceu foi que, colocando os meninos cedo para dormir, eu comecei a ter mais tempo com o Beto, porque quando o Beto chegava do trabalho, nos dias que ele não estava de plantão, quando ele chegava aqui, a gente tinha tempo juntos, né? Dava tempo da gente sentar, conversar, jantar, brincar, sei lá, fazer muito mais coisa, parecia que a noite rendia mais pra gente, né? E terceiro, que a gente pôde namorar mais. Então, assim, um problema que era muito sério quando as crianças estavam acordadas, que a gente queria sair pra jantar, começava a chorar. Ah, vai sair, papai e mamãe. Não, agora eles estão dormindo, a gente sai pra assistir um cinema, sai pra jantar fora, sai pra namorar, e isso faz com que o casamento não esfrie. Gente, a nossa rotina, o nosso cansaço e a nossa desistência de fazer as coisas entrarem numa rotina em relação aos nossos filhos é que leva o nosso casamento de fato a esfriar. Não é isso, Bel? Sim, com certeza. E uma outra coisa também, claro que a gente precisa adaptar a rotina à realidade da casa, da família, né? É o que eu sempre oriento, é a realidade da casa. Mas existe, vamos dizer assim, uma rotina padrão, né? Que normalmente as famílias usam como uma boa rotina. Por exemplo, os meus filhos dormem 7 horas da noite. Por que eu fiz isso? Porque eu queria ter o prazer de colocá-los para dormir antes de eu sair para qualquer lugar que eu quisesse com meu marido, para ter meu tempo livre. Então, assim, geralmente a gente marca qualquer compromisso a partir das 8 horas. A gente põe eles para dormir, ainda nos trocamos e tudo, comemos alguma coisa, bebemos alguma coisa e saímos. Numa boa, sem nenhuma preocupação, sem nenhum estresse. E quando a gente volta, a criança não acordou, está dormindo bem. Enfim, eu acho que você tem que criar uma rotina de acordo com a sua realidade. Agora, claro que se a sua realidade for 1h da manhã, não é a realidade da criança. É claro que você tem que sempre ponderar, olhando a necessidade da criança. A criança tem que dormir entre 11 a 12 horas. Isso é ideal, que a criança durma. Porque uma criança que dorme menos que isso, ela, como a Nathalie falou, a diferença que ela percebeu, é uma criança mais irritada, é uma criança que não concentra nos estudos. É verdade. É uma criança que se sente muito... ela não consegue se conectar com as pessoas, porque ela não tem energia. Ela fica mais irritada. Ela não tem também, energia, ela fica mais irritada. Ela é uma criança difícil de você dialogar, de você conversar, de você ter tempo de qualidade com ela e de você fazer perguntas em diálogo para saber como foi o dia dela. O aprendizado, né? Eu percebi que as crianças, depois que elas começaram a dormir mais cedo, né? E outra coisa, gente, elas dormem 7h30 da noite e vão acordar no outro dia, 6h30 da manhã para ir para a escola. Então é direto que eles dormem, né? E uma coisa que é interessante é que eu comecei a perceber que o nível deles de concentração e de aprendizado melhorou muito. O raciocínio lógico, né? O Caio, ele conseguia fazer cálculos com muito mais rapidez, sabe? Eles são pequenos, mas eu percebi essa mudança depois que eles começaram a dormir mais cedo. E com certeza nós tivemos aí uma grande vantagem que a gente também... A gente tem curso aqui em casa, tudo isso, a gente sempre marca 8h30, porque a gente dá tempo também de colocar as crianças para dormir, jantar com eles, fazer o nosso devocional com eles e colocar eles para dormir. Gente, nós vamos ter que parar a nossa live por aqui. Mas é porque a nossa live normalmente Deixa eu dar só uma dica, eu posso dar mais uma dica. Manda aí, uma dica. Olha, eu tive uma experiência muito legal semana passada,
e que eu estava precisando de ter tempo com meu marido a sós, né, um tempo de qualidade. E eu pensei, o que eu vou fazer para conseguir ter esse tempo, sendo que eu não tenho família aqui, que às vezes também é o que você vive, não tem família e não consegue ficar muito tempo fora de casa porque não tem alguém da família para estar orientando as pessoas que trabalham para você, enquanto você não está em casa. E aí eu pensei, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E nós decidimos, eu e meu marido, ir para um hotel confortável aqui em Brasília, a alguns minutos da minha casa. Um hotel dentro de Brasília, né? Dentro de Brasília, alguns minutos da minha casa, alguns 10 minutos da minha casa. E a gente entrou, fizemos a reserva e fomos para lá, ficamos 24 horas no hotel. E eu internalizei como se eu estivesse fora do estado, como se eu estivesse de lua de mel. E, gente, de verdade, foi uma sensação incrível. Não parecia que eu estava em Brasília, não parecia que eu tinha mais filhos, parecia que era só eu e ele. Nossas conversas foram excelentes, a gente lembrou muito do passado, da nossa lua de mel. Tivemos momentos incríveis, e foi maravilhoso. Ela mandou uma foto pra mim, a cutis dela chegaram branca. Eu digo, amiga, tu namorou mesmo, não foi? Chegou com a pele branca. Eu recomendo que você faça isso, que você tenha seu tempo de qualidade com seu marido, que você lembre das coisas boas do passado, que você reaplique essas coisas boas, foram boas para você. Isso pode acontecer ainda hoje com 3, com 4, com 2 filhos. E só mais uma dicasinha, não desista de ter uma família que você sonhou ter. Porque o seu primeiro filho foi difícil para você se adaptar, porque o seu primeiro filho foi difícil para você educar, para você aplicar rotina, disciplina. Não desista. Continue no seu sonho. O próximo filho vai se adaptar às regras que você já estabeleceu, você vai ficar mais experiente, você vai ter mais tato com tudo isso. Verdade. Construa a sua família, a gente precisa de filhos educados para fazer diferença na nossa geração. E a gente precisa contar com pessoas como você que está aqui hoje nessa live preocupada com o seu casamento, preocupada com a sua família, querendo estabelecer regras e princípios nobres na sua casa. Então, por favor, esse é meu pedido de hoje, que você continue tendo filhos, gerando filhos, fazendo família grande, para a gente poder contagiar esse mundo de filhos nobres, filhos abençoados, filhos que vivem verdadeiramente o amor e os bons princípios, tá bom? Grande beijo para você. Muito legal. Gente, é o seguinte, então vocês que estão aqui comigo, se vocês também quiserem continuar, a Bel, ela tem Instagram, tem Facebook, tá? Bel Cunha? Bel Cunha. O Instagram Bel Cunha Profissional, o Facebook Bel Cunha. E a gente tá montando um site, mas ainda não tá no ar, eu aviso pra vocês depois. Então vocês podem estar acompanhando no YouTube, Descomplicando a Criação de Filhos. Descomplicando a Criação de Filhos, ela tem muitos vídeos extraordinários, ela também faz um processo de mentoria, se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar aí no site, no Facebook dela e mandar um direct pra ela também no Instagram, Bel Cunha Profissional. Gente, eu queria que 150 pessoas agora começassem a seguir ela. Eu quero ver se vocês vão continuar seguindo. Ela sempre grava muita coisa legal. Ela sempre tem me ajudado muito, por isso que eu tive o prazer assim, de convidá-la. Essa live ela vai ficar gravada aqui no Instagram por 24 horas. Depois a gente vai subir ela para o YouTube, vai estar no meu canal, Nathalie Pinheiro. Se vocês ainda não se inscreveram, vão lá se inscrever. Escrevam. Por favor. Tu viu como eu sou bem? E ela vai inventando palavras lindas aqui. Gente, vocês vão aprendendo. Cultura. Vocês vão aprendendo. E aí vocês vão acompanhando tudo isso aí. E, gente, com certeza, gente, a Bel já fez a primeira live, essa é a segunda. Nós vamos ter muitas lives aí. Mandem pra gente algumas dúvidas que também vocês tenham a respeito da criação de filhos. Porque isso pode virar um tema pra gente conversar. A máxima da nossa vida é: se nós tivermos um excelente casamento, um casamento equilibrado, um casamento coerente, nós vamos só com isso ensinar os nossos filhos que é bom ter família, é bom casar e vale a pena viver a dois. Então, a gente tem que pegar os nossos filhos e ser o grande exemplo para eles, né? E mesmo que você não tenha tido pais exemplares, como a Bel contou na vida dela, o testemunho dela, isso não pode te justificar. Na verdade, isso pode gerar em você como uma mola propulsora e te impulsionar para o melhor. E não te ancorar para esse lugar de dor, de justificativa, de fracasso. Verdade. A Bel usou isso de uma forma muito excelente, né? Hoje ela tem uma família linda, os filhos dela são maravilhosos. O marido dela é um querido, Dr. Sidney, também vocês podem seguir eles lá também. Ele, deve estar assistindo. Deve estar assistindo. Dr. Sidney Cunha, também vocês podem estar seguindo ele também dá dicas de saúde extra. Vocês estão vendo como eu tô magra, gente? Foi ele que cuidou de mim. Minha pele também tá bonita, vocês estão vendo, ó. Tudo isso, gente, é uma bênção. Então, gente, um beijo grande para todos vocês.
Compartilha essa live, vocês que estão comigo aqui no Facebook. E vocês que estão no Instagram, vai lá no Facebook também, me segue no Facebook e vamos fazer essa roda girar e colocar muitas notícias no ar e propagar essas boas notícias, tá bom? Um beijo pra vocês. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana extraordinária. E nos vemos na próxima Pílulas da Nath. Tchau! Deixa eu parar aqui.